Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 10, dos versículos 28 ao 31. Naquele tempo, Pedro disse para Jesus: Eis que nós deixamos tudo e seguimos a você. E Jesus respondeu: E o que eu digo é verdade. Aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. E ele reforça, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos dos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos dos que agora são os últimos serão os primeiros. Aqui, Jesus está falando sobre o retorno, a recompensa que há para aqueles que seguem o Evangelho, para aqueles que estão no Evangelho, para aqueles que decidem ir atrás de Cristo, caminhar o seu caminho, ser o seu discípulo. Muitas vezes, e na verdade eu posso dizer quase sempre, nós podemos perder muitas coisas. Nós perdemos dinheiro, perdemos, é claro, entre aspas, perdemos tempo. Tem muita gente que olha e fala, não vou perder tempo com a igreja. O que eu vou fazer na igreja? Não tem nada para fazer lá. Fazer o quê? Vou dar dinheiro pro pastor, vou lá para ser magoado, ser machucado pelos outros. Só que o que Jesus está falando aqui, como sempre, é sobre o serviço, é sobre estar à disposição, é sobre construção, é sobre fazer algo. Não é sobre consumir, mas é sobre ajudar a construir. E Pedro aqui era um dos principais, os discípulos estavam sempre com Jesus. E esses homens deixaram o que eles tinham, deixaram a sua vida, paralisaram sua vida durante 3 anos para aprender com Jesus diariamente ali, a todo momento. E é nesse sentido que Jesus fala, olha, você está deixando irmão, mãe, pai, mãe, filho, campos, campos aqui representa o trabalho, o ganho, a pessoa naquela época trabalhava nos campos, vai receber 100 vezes mais agora. Nós temos várias expressões desse tipo de serviço. O missionário é um. O missionário ele sai do seu país natal e vai para outro lugar, uma nova cultura, novas pessoas. Muitas vezes vai sem nada no bolso, às vezes consegue fazer uma reserva de dinheiro. Mas, por exemplo, você faz uma reserva de dinheiro em reais e vai para um lugar onde você vai consumir em dólar, por exemplo, seu dinheiro lá vai valer bem menos. 5 mil reais aqui serão $1.000 lá. Então, isso também entra aqui nessa perspectiva que Jesus está falando, nessa possibilidade. E também entra a questão de nós não estarmos apegados às nossas coisas, não estarmos apegados às coisas aqui desta vida, estarmos confiando de que se abandonamos, entre aspas, por conta do Evangelho, Deus dará 100 vezes mais. E Jesus fala, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Na vida futura, ele fala da vida eterna no futuro. Agora, nós não podemos também esquecer que deixar pelo Evangelho não significa descuidar, não significa abandonar. Então, não é que você vai parar de estar com a sua família para estar só enfiado dentro da igreja. Não é que você não vai mais trabalhar para viver da obra, porque isso é impossível. Quando muito, uma igreja consegue sustentar um pastor. Quando muito, porque a realidade do Brasil não é de igrejas que sustentam pastor, ao contrário, de pastores que ajudam o seu salário a pagar o aluguel do lugar ali da igreja, etc., a pagar os custos que existem ali. Então, esse evangelho aqui nos mostra que nós devemos estar atentos, porque existem pessoas que estão no caminho do evangelho e elas não estão deixando nada, ao contrário, elas estão apenas acumulando. E acumular não é algo que Cristo veio fazer, Cristo veio servir. Então, aquele que quer seguir a Cristo e se preocupa com o Evangelho e vive o Evangelho, ele vai receber mais. Mas veja, é aquele que caminha no caminho de Cristo. Não é aquele que se aproveita da igreja. Não é aquele que se aproveita do ambiente corporativo da igreja. Não é aquele que está ali apenas para obter ganhos. É aquele que serve. É aquele que está no caminho de Jesus. Então, no Evangelho de hoje, nós tenhamos essa confiança
A confiança que muitas vezes um missionário tem quando ele deixa tudo para trás e vai lá para um outro lugar para fazer uma obra ali, que não é só uma obra religiosa, mas é uma obra cultural, é uma obra social também, como nós estamos cansados de ver e veremos logo logo no ConvidaCast de junho com o missionário Herbert e a missionária Desirê. Que nós saibamos, tenhamos a plena certeza no nosso coração de que aqui nesta vida podemos ser os últimos, mas que para Cristo seremos o primeiro. O nosso esforço colocado, empenhado na igreja, na obra de Deus, não é em vão. Nós não estamos fazendo as coisas na igreja para receber algo em troca, porque se alguém faz assim, faz errado, faz com a mentalidade errada e está fora deste escopo de Cristo aqui. Mas nós devemos estar muito bem conscientes, nós devemos crer na verdade de que quando eu invisto tempo, dons, talentos em servir na obra de Deus, Ele dá a recompensa, como está dito neste texto aqui, recompensa 100 vezes mais. Né? Aí a pessoa às vezes olha e fala, mas então quer dizer que se eu trabalhar muito na igreja eu vou ficar rico? Não, muitas vezes você vai investir do seu bolso para algumas coisas, mas recebe 100 vezes mais de outras formas. Você vai ser amado pela sua família, você vai ter casa e comida na mesa sempre. Não é esbanjar, não é ter demais, né? Mas é ter de fato. E, claro, a maior de todas as recompensas, que é a presença de Deus na sua vida, Cristo como companheiro para sempre. Deus abençoe você. Até amanhã.